Olha, já tem bastante pessoas. Muito boa noite, senhoras e senhores, vocês que já acompanham aqui a transmissão do Portal do Jota, mais um JCast aqui para você. Deixa eu só conferir o nosso áudio aqui, se está tudo certinho. 3, 2, 1, áudio ok. Áudio ok. Eu tenho aqui a satisfação, gente. Você que está chegando aí, eu peço que curta e compartilhem. A Lenise Medeiros já está comentando. Boa noite para você também, Lenise. Bom, estou trazendo aqui nada mais, nada menos do que a pessoa que eu considero como meu padrinho. Eu chamo de meu padrinho para ele, né? Não sei se ele gosta. Aí, Neto, a Luiz e o Isper Neto. O camarada é uma referência na política itacoatiarense, por que não no estado do Amazonas. Considero demais, já estava fazendo esse convite há um bom tempo ao Neto, mas ele é muito ocupado. E agora deu para a gente bater aquele papo. Vamos falar sobre tudo. Aí, Neto, meu lindão, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios. Boa noite, Jota. Boa noite a todos os internautas que estão acessando o blog do Jota, né? É uma satisfação eu estar aqui presente para a gente poder conversar sobre vários assuntos referentes à nossa Itacoatiara, né? Que é uma das coisas mais importantes na minha vida, poder falar sobre Itacoatiara. Olha, um grande conhecedor, e me perdoem, tá, os demais aí, mas um cara que conhece o regimento interno da Câmara Municipal, a lei orgânica do município, de ponta a ponta, de trás para frente e de frente para trás. Ele não gosta que fale muito, mas eu conheço um pouquinho aí, Neto, e eu sei que ele domina isso aí muito bem. Você é uma figura pública aqui no município de Itacoatiara, muito conhecida. Inclusive, esse mandato agora, essa legislatura agora, você está fazendo muita falta na Câmara Municipal. Depois a gente vai falar sobre isso, né? Por conta de um voto, você não conseguiu entrar. Mas aí, Neto, como foi para você, meu irmão, entrar para a política? Eu sei que você era um empresário, né? Um empreendedor aqui no município de Itacoatiara. Daqui a pouco tu largou tudo e entrou para a política. O que te fez entrar para a política? Na verdade, a vida ela nos leva a caminhos, né? A encruzilhadas que você tem que optar, né? Tem que escolher. E você tem duas situações de escolha, todo ser humano. Você escolhe pelo coração ou escolhe pela razão. Na verdade, eu era comerciante, tinha 3 supermercados na cidade, tinha outras atividades referentes ao comércio, e eu fui convidado, eu fui indicado, na verdade, pelo ex-senador Arthur Vigílio Neto. Ele me indicou ao então prefeito Miron Osmário Fogaça, que procurava um vice. E aí o Arthur Neto disse: você quer um vice jovem, né, que pode colaborar contigo na tua administração? O Ai Neto. Naquela época, a vida pública não me interessava nem um pouco. Eu tinha chegado, eu estudei no Rio de Janeiro, eu tinha chegado... Neto, deixa eu fazer um pedido. Só faz puxar um pouco mais para perto de você o microfone. Aqui. Isso, para ficar bem legal. Isso. Então, naquela época, eu não tinha tanto interesse, ou quase nenhum, né? Estava chegando, que estudei no Rio de Janeiro, né? Fui fazer faculdade no Rio. O senhor estudou o que no Rio de Janeiro? Fiz Ciências Agrárias na Universidade Federal Rural do Rio. O senhor passou quanto tempo no Rio? 4, 5 anos. É mesmo, olha aí, mais uma coisa que eu não sabia e o pessoal não sabia também. Importante a gente... E aí, então, Arthur Vigílio me indicou ao Miron e recebi o convite do Miron na época. O engraçado, Jota, é que naquela época, quando o Miron me convidou, ele é meu padrinho de entrar na política, o Arthur por me indicar e ele por me chamar. O engraçado naquela época é que eu falei a minha resposta para ele quando ele me chamou. Imagina, o cara é prefeito, te chama para ser o vice, e aí eu viro para ele e digo: pô, eu vou lá em Manaus conversar com meu pai. E aí eu te digo. Então, algumas pessoas ligadas a ele: pô, vai conversar com o teu pai? Por quê? E a criação que eu tive foi essa, sempre escutar os mais velhos, as pessoas que têm mais experiência. E fui lá com meu pai. Na época, meu pai olhou para mim e disse: o pai é meio avesso à política, né? E aí ele olhou para mim e disse: meu filho, tu estás preparado para te colocar de rabo? E aí, eu jovem, né, com vontade de fazer as coisas acontecer. Inexperiente politicamente ainda? Inexperiente, ninguém nasce sabendo, não tem. Você tem que aprender.
E aí eu lembro como se fosse hoje quando eu respondi para o meu pai. Não, pai, que é isso? Eu estou preparado. Se eu não fizer a coisa, podem tentar colocar, mas para mim não vai adiantar, isso não vai me abalar. Aí ele disse, bom, então eu já sei que não adianta eu dizer que não, que tu queres, né? Então, vá lá, meu filho, que Deus abençoe, mas não é bem isso. Enfim, e foi quando eu ingressei na vida pública. Perdemos aquela eleição na época, acho que naquela época, em 2000, você já devia militar. Eu lembro. Meu voto é certo, Miron e aí, Neto. Mas, rapaz, eu acompanho há muito tempo a política. Perdemos para vocês. Você fazia bloco do ex-prefeito Miron na época, do Miron Mahmoud na época, que é uma referência, fale o que quiser falar, mas 5 mandatos, não tem como. O Mahmoud marcou história, né? É, uma referência. E tudo vai e passa. Para você se igualar a ele, tem que ganhar 5 vezes para prefeito. Né? Aí não é muito fácil, não. Então, aí iniciou esse processo dessa vida, na vida pública, né? A minha entrada na vida pública, Jota. E você tem que optar. A vida pública, ela te cobra, e muito, né? Então, eu lembro como se fosse hoje, o meu padrinho Getúlio Bossa Lima, meu primeiro mandato, ele perguntou, o que você pretende fazer nesse mandato? Eu digo, vou defender a bandeira da população, né? Aí ele disse, não, quero saber se você vai ser situação ou se você vai ser oposição. Aí eu falei, não, eu vou ser oposição a tudo que não for bom para o município. Não, então você vai ser oposição, então se prepare, que é difícil. Ele já começou falando assim. Já, e foi mais um aprendizado, né? Porque eu fiz oposição na época ao então prefeito Mahmoud, muito forte, né? Político muito forte na época, e eu debutando na vida pública. Ali era ano 2000, né, mais ou 2000, menos? Aí, Neto, só uma pausa rapidinho. Olha só, tem muita gente comentando já. Eu vou ler aqui rapidamente os comentários. Eu quero que você deixe seu comentário. Quer fazer uma pergunta para o Neto? Fique à vontade. Aqui no JCast você fica à vontade para fazer a pergunta. Se ele puder e souber aí a pergunta, ele vai responder. Eu acredito que, com toda a categoria que o Neto tem, ele vai responder dentro das possibilidades. Olha só, o som do Neto está baixo. Olha, Alexandre Rocha, eu vou resolver agora. Ele disse que o som do Neto está baixo. Eu acho que foi quando você pediu para mim. Mas deixa eu aumentar um pouquinho mais. Já volto, só um minutinho. Foi bom o pessoal dar o feedback aí, é importante. Preto, né? Então eu vou aumentar um pouco mais aqui o do Neto. Agora vai chegar a voz dele bem legal. Pronto. Eu estou aqui chutando no gol e agarrando também. Por isso que a gente vai se virando aqui. Obrigado, professor Alexandre. O professor Alexandre foi meu entrevistado aqui já. Sério? Alexandre Rocha. É uma figura muito querida por mim, né? Gente finíssima, né? De primeira qualidade. Ele está acompanhando. Gente, compartilha essa live. Deixa eu ver. A Lenise Medeiros, o Nelson Pereira. Ele diz assim, o Nelson, boa noite, amigo Jota e o senhor aí, Neto. Está cumprimentando aí, Neto, o Nelson Pereira. O Alexandre Rocha diz, grande abraço ao amigo Isper Neto. E aqui a Shirley Abreu, ela diz assim, sucesso, Neto, estamos juntos. A Shirley, né? E aqui também o Nelson Pereira comentou de novo. O Andrews Castro está dizendo assim, forte abraço, amigo aí, Neto. E aqui o Nelson também está comigo, olha, sim, o aí Neto foi vice do Miron, eu lembro, ele está dizendo. Ó, o pessoal lembrando aqui, O Paulo Afonso Pereira Júnior diz assim, grande abraço aí, Neto. E a Geise Isper diz, te amo, mano. É tua irmã, né? Tá assistindo tá ali. Tá lá em Manaus, viu? Tá em Manaus assistindo aí. Daqui, o Luan Lima tá dizendo, meu vereador. Rapaz, o camarada tem muito fã, graças a Deus, olha só. Luan Lima, né? Tem aqui também, o Andrews diz, príncipe da tribuna. Eu lembro muito bem dessa frase. O príncipe da tribuna ali. Eu ouvi demais essa frase ali quando eu acompanhava as sessões. E aqui o Rodrigo Palmeira diz, grande abraço, meu amigo aí, Neto. Rodrigo... É o Rodrigo da Shirley, né? Da Câmara, né? Trabalha lá. Isso, aí o Nelson está comigo aqui, o volume tá bom. Beleza, obrigado. Alex Compras está dizendo, meu vereador em 2024. O William Mello está comentando, boa noite ao portal do Jota. Meu eterno presidente Aloysio Isper Neto. Ô, William, um abraço ao Alex. O Alex é lá da proa, ele que comanda aquelas lanchas que vai até o navio. Olha, o seu blog é... Tem muita gente ligada aqui. E outra coisa, tá só começando. Eu tô lendo os comentários, eu vou já continuar o bate-papo e tem muita coisa. Eu quero mostrar para vocês um vídeo que eu tenho
de 2 entrevistas que eu fiz com o Neto. 2 entrevistas que eu fiz com ele. Quando ele assumiu a primeira vez a presidência da Câmara, e eu acho que quando... Não lembro, vamos já ver aí. É quando ele assumiu e uma outra entrevista, tá? O Nelson diz já está bom o volume, o outro diz aqui o seguinte, a Rose Clay diz está muito baixo, já aumentei já. Boa noite, Portal do Jota, boa noite, Carlos, boa noite, Rosi Dias, boa noite, Rose, está dizendo que melhorou. O Nelson, legal. o Arnold Lucas diz assim, ó, esse faz falta na Câmara. O Arnold Lucas é o vereador, né? É o vereador, um O abraço advogado. para o Arnold. Arnold é um rapaz brilhante, um rapaz competente. Então, muito obrigado, Arnold. Gente, continua comentando, depois eu vou ler os outros comentários. É importante você também curtir essa live e compartilhar. E vamos aproveitar a oportunidade, porque a gente está conversando aqui com um cara que é uma referência na política do município de Itacoatiara. Para mim, ele é uma referência, porque eu acompanhei a mudança radical que ele realizou, tanto no físico da Câmara Municipal, ali na estrutura, quanto na questão das leis, na questão de como lidar com uma presidência de uma Câmara. Foi referência, é referência, continua sendo, e sempre vai ter meu respeito. Você sabe disso aí, Neto. Obrigado, Jota. Obrigado mesmo. Você Estou conversando aqui com o Neto, gente. Vamos continuar. Então, o senhor foi vice do Miron. foi candidato a vice. Foi candidato a vice, mas não ganharam a eleição. Não, perdemos para o Mahmoud, né? Então, o prefeito Mahmoud Ahmed. E aí, logo na sequência, me candidatei a vereador e de lá estive os 4 mandatos. A primeira vez que o senhor se candidatou a vereador, o senhor já foi eleito, é isso? Já, Qual foi o ano? 2002. 2002. Aí o senhor já assumiu o mandato. Assumi o mandato e de lá já não... Não, minto, 2004. 2004. Perdemos em 2000 para o Mahmoud, em 2004 já ganhei a eleição. E já de foi lá, vereador. Aí, sim, pode falar. 4 mandatos diretos, né? O senhor foi 4 mandatos diretos. Sim, todos eles entre os 3, 4 primeiros colocados, todo tempo. Entendi. Todo tempo. Nessa agora que nós ficamos fora, eu sou o 6º ou o 7º colocado. Como é que foi que o senhor pensou? Do primeiro mandato, o senhor já pensava em ser presidente da Câmara? Ou o senhor foi depois elaborando, vou ser presidente da Câmara? Claro que todo vereador que está ali, que quer mesmo realmente fazer um trabalho diferenciado, ele sonha em ser o presidente da casa, né? Como é que surgiu a ideia para o senhor ser o presidente da Câmara? Isso é igual quando você faz a escola. Você inicia no básico, vai para isso que nós chamamos hoje de ensino médio, né? E depois você busca o quê? Uma faculdade, né? Depois da faculdade, uma pós-graduação. Não é diferente na vida pública. Eu, desde que entrei, eu sempre dizia, eu ainda serei presidente. Mas, mesmo lá atrás, eu já pensava e dizia, se um dia for presidente, penso em 2 coisas. Um plano de cargo, carreira e salário para o funcionário da Câmara e a não continuidade de reeleição à presidência. Lembrei, você falou agora o que eu lembrei que eu vou soltar o vídeo. Foi da entrevista do dia que votaram a lei para não ter reeleição para a presidência da Câmara. Foi a idealização de Aí Neto. Sim, E aí eu estava lá com blog, ainda usava o nome blog do Jota, né? Que agora a gente usa o portal do Jota. E eu fiz uma entrevista com o Neto. Como é que foi assim? Você realmente pensou em ter, como você falou na entrevista, você pensou em ter, como é que chama? Alternância. Alternância, essa é a palavra. A alternância do poder ela é muito importante. Ela é muito importante porque não dá tempo de criar um ciclo vicioso, né? Você se acostuma com aquilo ali e às vezes para de produzir. A política, ela não é concurso público, ela é voto popular. E, às vezes, o voto popular, ele determina que uma pessoa ou outra assuma um mandato, que você pode nem concordar com com aquele pleito, com aquela forma que se desenrolou o pleito, ou como é que a pessoa tem 200, 300 votos, entra, e o fulano tem 1000 votos e não entra, né? Então, eu costumo dizer que não é concurso público. Se fosse concurso público, seria bem diferente. Não que eu acho que deva ser ou não, só estou exemplificando a coisa. Então, a ideia sempre foi essa, de alternar o poder no mesmo mandato. Se a pessoa disputa o mandato no mandato subsequente, aí ele já pode ser candidato novamente. Por quê? Porque ele já teve a aprovação popular com a eleição. A eleição
queira ou não, é uma aprovação popular, né? Se você recebeu o voto, aquela quantidade de voto, ela te aprova como um representante público. E tem que ser assim mesmo, se é que estamos numa democracia, né? Se estamos, tem que ser assim. A fórmula de computar os votos é que, às vezes, ela nos deixa até embaraçados, né? Tentando entender, mas como é que uma pessoa tem tanto voto e outra tem tão pouco, né? E entra, né? Acho que ano que vem deve ser um pouco mais um pouco mais diferente do que foi, né? E a história da vida pública é essa. Você tem que ter a vocação para a vida pública. A vida pública, se você não tiver vocação, porque na vida pública tu vai ter que ter equilíbrio para ser cobrado, para ser criticado, para muitas das vezes achar, mas eu acho que eu fiz e não fui reconhecido. Não, não tem nada disso. Tem a hora de tudo. A tua hora não é a hora que o teu destino determina. E ele existe sim, tenha certeza disso. Muitas das vezes, esse um passo atrás que você é obrigado a dar, você nem sabe o porquê, mas aquilo serve para te fortalecer, para te melhorar, para te engrandecer, né, como pessoa. Essa questão da eleição, do pleito, como funciona, a gente vai conversar daqui a pouquinho. Vamos deixar um pouquinho para depois, mas foi bom você ter tocado. Tem muita gente comentando, rapaz, os eleitores do Aineto estão tudo ligados, graças a Deus, estão tudo ligados e estão comentando aqui. Ó. Daqui a pouco eu vou ler os comentários, mas um comentário apenas, daqui a pouco a gente lê os demais. Eu vou ler um aqui, ó. A Ana Cristina Pereira Sila, ela diz assim, ó, o Aineto é grande amigo das mães heroínas, manda um beijo para ele, ela disse. Verdade. Um abraço às mães heroínas. Fazem um trabalho brilhante, precisa de todo o suporte. Eu sempre deixei as portas abertas na Câmara para as mães heroínas. A gente vai falar um pouco sobre como era o seu trabalho lá na Câmara Municipal como presidente, porque você teve o seu trabalho como vereador ali, mas você teve também um trabalho diferenciado como presidente da Câmara e a gente vai já falar, mas deixa eu ver se eu vejo o vídeo aqui, ó. A gente tem um vídeo aqui, não sei se eu estou com certo aqui. Não, não é esse não, esse aqui, ó. Esse vídeo aqui, Neto, foi o vídeo... Deixa eu dar pausa aqui. Cadê, gente? Eu acho que foi na eleição, na sua eleição. Vamos acompanhar. A Luiz Neto para declarar seu voto para presidente da Casa. Senhor presidente, eu voto no vereador Aineto. Como vota o vereador Arialdo Guimarães para presidente? Senhor presidente, eu tinha um compromisso com Vossa Excelência, Vossa Excelência não me fez nada. Eu voto no vereador Luiz Neto. Como vota o vereador Bernardo Santiago? Voto debate, não é parlamento. A mídia toda presente, senhores e senhoras que se fazem presentes na galeria, meus amigos, que acompanham a vida toda essa minha caminhada, agradecer a minha família, agradecer meus colaboradores que trabalham comigo. Vamos conversar com o novo presidente eleito agora, aí, Neto. Como é que você vê essa vitória aí para a presidência da Câmara? Estou muito alegre, feliz, quero agradecer a todos os meus colegas vereadores que votaram em mim. Também dizer a todos os que não votaram que isso faz parte da disputa, o parlamento é isso, né? Tem quem vote em você, tem quem não vote, isso aí é a disputa normal. E esperar o 1º de janeiro para tentar dar uma nova dinâmica dentro da Câmara Municipal de Itacoatiara, indo até a população, ver realmente as necessidades da população e trazer essa cobrança para dentro da Casa Legislativa. Olha só. Olha o Pires ali, viu? O Pires, o saudoso Pires, Saudoso né? Pires. Saudoso Pires. Deixa eu baixar aqui o volume, depois a gente vai ver o outro vídeo, mas o que eu quero destacar aqui, Neto... Baixa, Jota. Põe no mudo. Pronto, põe no mudo. O que eu queria destacar aqui, Neto, tu percebeu que quando eu estava filmando ali, aberto, tá um barulho, um eco, uma acústica ruim pra caramba. A Câmara Municipal, ela tinha uma acústica muito ruim, porque era cerâmica na parede, cerâmica no chão, então a acústica ela fica ruim. Você dá um grito, fica aquele eco.
Então, até para a gente da imprensa, era ruim a gente fazer um trabalho ali, devido a essa acústica ser ruim. Os vereadores falavam lá, a gente não conseguia ouvir direito, ficava embolado. E aí o Aineto assume, isso aí foi quando o Aineto foi eleito presidente da Câmara, e aí ele muda totalmente o ambiente, a adequação acústica da Câmara Municipal de Itacoatiara. Sei que tem muita gente que está me assistindo que não sabe, mas quem botou aquele carpetado todo na Câmara Municipal foi na gestão do Aineto. Ele revitalizou toda a Câmara, já haviam passado vários presidentes lá, nunca pensaram nisso, né? E eu quero que ele fale, além dessa parte aí, Neto, que você fez, encarpetou, fez a adequação acústica, os equipamentos, vários equipamentos foram adquiridos novo na sua gestão, né? Na verdade, toda a aparelhagem que a Câmara tem ainda ficou da nossa gestão, né? Então, a Câmara, nós demos uma nova, uma repaginação, nós repaginamos a Câmara, deixamos ela mais moderna. Pode ver que ela é muito parecida, tanto com a Assembleia. Assembleia Legislativa. Eu ia na Assembleia, sempre fui, era chamado para algumas audiências públicas, e aí eu olhava para aquilo e dizia, bom, por que não tentar levar para a Câmara? E aí essa estrutura, a estrutura de computadores, impressoras e scanner, enfim, fizemos um acordo com a Interlege em Brasília, né? E você é testemunha que nós escancaramos para toda a mídia. A mídia tinha entrada Da imprensa, a né? imprensa a qualquer momento, justamente porque eu achava que nós tínhamos que dar a vazão no que acontecia dentro da Câmara, temos que noticiar para as pessoas. Nós que iniciamos esse processo de transmissão, né, que agora está aí. Então, para mim, eu fico muito satisfeito de saber que ajudei nisso aí. Outros que por lá passaram deram sua contribuição. Nós estamos falando daqui, nós deixamos. Deixamos também o plano de cargo, carreira e salário, um dos melhores do estado do Amazonas, é o da nossa Câmara. O funcionário efetivo foi valorizado. Hoje, dificilmente você pega qualquer funcionário da Copa, da cozinha, quase que todos, se não todos, têm nível superior. E tudo isso foi um trabalho que nós fizemos, incentivamos, né, ajudamos no que foi possível, porque eu tinha o entendimento que, se as pessoas forem valorizadas, elas produzem melhor. Se você der um plano de cargo, carreira e salário que te valoriza na horizontal e na vertical, por tempo e por qualificação. Nós temos vigia com mestrado. Nós temos um vigia na Câmara que tem mestrado. É um orgulho poder dizer isso. E é lógico que o salário dele é bem melhor do que um vigia normal, porque ele ganha a nível de mestrado. Então, para você ver... Então, o funcionário público, ele tem que ser valorizado. O dia que ele for valorizado, ele vai produzir muito melhor. É o entendimento que nós temos. Neto, o Neto está falando, gente, e eu estava lembrando agora, semana passada teve um rapaz que falou comigo que ele era um funcionário da Câmara contratado. Ele agora saiu, né? Acho que ele saiu por conta própria, porque ele arranjou um outro trabalho, ele pediu para sair. Então, ele é meu conhecido, ele estava comentando, ele falou que os funcionários ali efetivos, principalmente os efetivos, eles comentam, né, que o melhor presidente que a Câmara já teve foi o Neto. Esse rapaz me falou do nada. Ele chegou do nada e me falou isso. Eu falei, e o pessoal tem razão, porque eu acompanhei o trabalho do Neto lá como presidente da Câmara. Fora as outras situações, né? Teve uma vez que você adquiriu alguns itens permanentes, chama, é? Uhum, permanente lá, né? Vários itens, algumas pessoas até criticaram. Sempre existe a oposição, né? O pessoal falou que o cafezinho era não sei quanto eu conto a história do garoto, o velho e o burro, né? Uhum. Eles iam andando numa estrada e o velhinho ia puxando o garoto em cima do burro. Passou no local, tinha algumas pessoas, aí alguém de lá gritou, ei, menino, como é que tu vai em cima do burro e deixa o velho puxando? Tu que é mais novo, desce do burro e coloca o velho no burro. Lá o menino passou um pouquinho, o velho disse, desce do burro, menino, vem para ninguém dar o que falar ao povo. Aí o velhinho pulou, montou no burro e o bichinho foi puxando o garoto. Mais na frente tinha uma outra turma. Qual foi a crítica da outra turma? Ei, menino, como é que tu vai
Como é? Ei, velho, como é que tu vai no burro e deixa essa criança te puxando? Que negócio é esse? Aí ele andou mais um pouco e disse, menino, vem para cima do burro. Que desse jeito a gente não vai dar mais o que falar. Aí foram embora. Chegou na terceira esquina, tinha outra turma. O que foi que eles disseram? Bonito, né, velho? Vocês vão matar o burro. Como é que vocês fazem isso com o animal? 2 em cima do burro. Aí ele disse, quer saber, menino? Desce embora carregar o burro. Que dessa vez, ele pensou que dessa vez ninguém falava mais nada, Jota. Mas quando chegou na quarta esquina, o cara disse, mas como é que tu é tão burro de carregar o burro? Então, olha só a lição para a vida aí, né? Lição para a vida, né? Quando você antecede uma eleição, fica tudo muito agitado. Naquele momento, muitas pessoas achavam que eu teria a intenção de sair candidato a prefeito. Então buscava, não tinha nada, eu ia falar o quê? Buscava um chifre na cabeça do cavalo. Perfeito, né? Então... Olha só, Neto, rapidinho uma pausinha aí para a gente ler alguns comentários aqui. Ó. Tem perguntas para o Neto. Antes da pergunta tem aqui, ó, o Santos de meu amigão aí, Neto. Ah, gente boa, Santos, lá da drogaria. Né? Né? Aí tem aqui também a Cate Vieira. A Câmara está carente de pessoas como o Neto. Elegância, dom da oratória, coerência e zelo com a coisa pública. Poxa, obrigado, Kate. Você me deixou até sensibilizado, porque... qual é a coisa mais importante na vida da gente? Eu não posso dizer se eu sou bom ou não. Quem tem que dizer são vocês. E quando a gente escuta e é reconhecido por um trabalho ou pela forma que você conduz a tua vida pública, isso é o maior presente. Eu fui presenteado. Estou sendo, aliás, por todos que aqui fizeram comentários. Olha só, tem mais comentário. A Ana Cristina comenta a verdade. O Paulo Ricardo está perguntando para o Neto. Jota pergunta pergunta para ele por que demora tanto chegar a identidade. A minha ainda não chegou e está com 3 meses. Você já tinha me falado sobre isso, né? Sobre as identidades que elas são feitas a nível nacional, como é que é? Não, a nível regional. Nível regional, né? Mas vamos logo responder para o Paulo, né? Paulo. Bom, Paulo, primeiro, muito obrigado pela pergunta. Hoje a carteira de identidade, Paulo, ela saiu das mãos do PAC. Ela está na mão da Secretaria de Segurança Pública. E hoje é a carteira nacional. Ela vem só com o teu CPF na frente e o número e os teus dados vêm atrás num QR Code. Infelizmente, eu não estou com uma para mostrar aqui. Então... essa dificuldade, essa demora, se dá porque todo um estado está correndo, as pessoas estão correndo para se habilitarem. Hoje, se você for no banco receber um benefício e tua carteira estiver vencida, tu não recebe. Então, a maior parte da correria que está para tirar a nova carteira, atualizar a sua carteira, são pessoas que têm benefício para receber e não recebem se não tiver com a carteira nova. Então, nós não temos. Antigamente fazia lá mesmo. Vinha as cédulas em branco, eram preenchidas, e aí era entregue bem rápido, não tinha essa demora. Mas é muito boa a pergunta, é por isso nós estamos trabalhando em cima do Instituto de Identificação e da Secretaria de Segurança Pública, porque é uma empresa que ganhou a licitação, é ela que elabora a nova carteira, né? São muito meticulosos, ela é toda digitalizada, depois é escaneado os dados, e aqui no interior, o nosso sistema ainda é o offline, não é online. No futuro, quando for online, você não precisa mais nem tirar foto. O computador vai e você tira a foto com aquela câmera do computador. Como é em algumas repartições na Assembleia, quando tu entra, bate em tua foto. Então, vai ser assim daqui mais um tempo. Então, a demora toda se dá pela a elaboração da carteira, a demanda do Estado, que foi muito grande e a empresa não estava preparada para isso, a Secretaria de Segurança Pública com o Instituto não estavam preparados para toda essa demanda. Imagina, toda pessoa que vai no banco tirar o seu benefício que não recebe, ela corre para tirar uma carteira. Ela corre e quer tirar. E aí tem um problema também, que é a documentação. Quando você não apresenta uma documentação
totalmente legível, o que acontece? Vai para lá, demora e às vezes volta, que a documentação não passa. Então, o critério com a documentação hoje em dia, ele é bem exigente, mas por questões disso, né? Porque a pessoa quer reclamar em algum local, e o local que ela vai reclamar é lá no PAC, mesmo a responsabilidade sendo da Secretaria de Segurança, né? Que não dá para ele ir lá em Manaus reclamar. Então, eu espero ter respondido para você, meu querido. Beleza, obrigado, aí, Neto, por responder. Bom, mais alguns comentários para a gente continuar, que ainda tem um vídeo para a gente assistir. A Ana Cristina, quando a Neto era presidente da Câmara, nós que temos associação, instituto, tínhamos vez e voz. Hoje somos esquecidos, mas Deus é fiel, ela colocou, a Ana. E aí também tem um comentário aqui da Lucilane Lima. Ele está comentando com o Face da Lucilane, mas é o Getúlio. O Getúlio aqui da comunidade de São José do Almatari, meu amigo aí Neto. Olha que legal, cara. Rapaz, tem gente do Almatari te acompanhando. Tem os eleitores do Almatari, ó. Obrigado pelo teu comentário. Aí, Neto, aí. Obrigado, Getúlio. O Getúlio estava até meio dodói, rapaz. Getúlio é a peça principal do Luz para Todos. Ele é funcionário da POU Engenharia e é ele que faz todo esse serviço no interior. Getúlio é um homem de bem, é um homem evangélico, um homem que vive para a família. Eu tenho uma maior admiração por você, Getúlio. Tá. O Eliberto Monteiro também, boa noite, meu amigo aí, Neto, um grande abraço. Liberto. O William Melo diz assim, ó, bons tempos, a Câmara Municipal de Itacoatiara era muito mais transparente. No teu tempo, né? Obrigado, William. Romério Rodrigues está dizendo boa noite, Romério, meu amigo. O Romério diz meu amigo, aí Neto. O Romério tocou no teu nome, rapaz. A gente foi fazer uma viagem lá para... Nós fomos na comunidade da Ilha da Trindade. Eu inventei de ter banda também, sabe, para tocar evangelho. Eu inventei. Na verdade, eu sempre tive banda. Aí nós fomos chamados, convidados para tocar lá, no evento da igreja, e o Romério foi comigo, que ele é meu baixista. Aí tocamos no teu nome. Ele falou muito bem de ti. Olha que legal, um abraço para ele. Muito bem mesmo. Um abraço bem grande mesmo. E aí, olha só, o Fernando Antônio diz, ele tem mestrado, mas qual foi o curso superior dele? O Fernandes Antônio está dizendo, eu acho que é porque é o vigia que você falou, né? Deve ser isso. Ele está perguntando qual é o curso dele, Vai responder alguma coisa sobre isso? Bom, eu não sei te dizer qual é o curso que ele tem mestrado, isso eu posso lhe afirmar, porque ele recebe a título de mestrado. Para ele receber a título de mestrado, ele tem que apresentar... Apresentou documentação, certificação. Se não tiver o certificado, ele não recebe. Obrigado aí, Neto. Olha só... O nosso pai contava essa história sempre, né, mano? Tá dizendo aqui a Leci Brito. Acho que é aquela história que você contou do burro. Minha irmã, Leci. Aí o portal Remanso Digital diz assim, ó, boa noite, um abraço fraterno ao príncipe das tribunas, grande aí Neto. Tá dizendo aqui o portal Remanso Digital. Olha, que legal, o professor Joilson, Eu acho que é o Joilson, né? É uma figuraça muito importante no Novo Remanso. O Antônio Nascimento diz assim, o Cine de Itacoatiara já está funcionando. O Luiz Rosevaldo diz, meu vereador para 2024. E o Antônio Nascimento diz, foi fazer o que eu estava... O Antônio diz, eu fui fazer meu cadastro para colocar um currículo e estava quebrado o computador. Da onde, Antônio? Obrigado, Antônio. Deve ser do Cine. Deve ser, né? É bem possível. Obrigado pelo comentário aí, Antônio. Bom, tem muita gente comentando, daqui a pouco a gente continua lendo, senão a gente vai ficar só lendo comentário. Mas obrigado, continua comentando, pessoal. Eu quero ver com a Neto, para a gente continuar o papo aqui, ó, um vídeo, eu acho que esse vídeo já é... Eu mostrei para vocês o vídeo da Câmara antiga, que a acústica era horrível, a gente não conseguia fazer lá as transmissões direito por conta da acústica. E aí eu vou mostrar o outro vídeo, que eu acho que é esse aqui, que eu já entrevistei ele como... não, eu lembrei. Deixa eu dar pausa aqui. Esse vídeo é quando o vereador votou a lei, vocês votaram a lei para não ter a reeleição do presidente da Câmara. Perfeito. Foi nesse dia. No caso, seria a minha reeleição. Seria, que no caso, teria votado para não ter mais. Olha lá, vamos acompanhar. Cadê o volume? Hoje alguns projetos de lei foram aprovados aqui, inclusive um de sua autoria, foi o de... acabou com a reeleição da presidência da Câmara. Fala pra gente aí do que foi apresentado hoje aqui na Câmara. Na verdade, um dos compromissos que nós tínhamos, né, e enquanto presidente, se fosse eleito, teria apresentar um projeto de lei que acaba com a reeleição, né?
o mandato do vereador são 4 anos, ele pode ser presidente da Câmara uma vez. Então, não tem reeleição. A reeleição, isso faz com que haja alternância no poder. Quem ganha é o parlamento, quem ganha é a sociedade, e quem ganha são todas as pessoas, porque cria a consciência, nós vamos criar a consciência de que todo poder, ele tem que ter alternância. Então, quando você alterna, você dá condições, às vezes, de outra pessoa fazer um trabalho igual ou muito melhor até do que aquela pessoa que ali esteve por um bom tempo tenha feito. Eu fiquei muito feliz por isso, que era um dos projetos que nós tínhamos em mente. E digo também a todas as pessoas que assistem o blog do Jota, que amanhã nós estaremos lá com o governador do estado. E fiz o convite para locutores da Rádio Panorama, onde vai o Paulo Roberto, tá? E se disponibilizou aí. Deixei o convite para locutores da Panorama, onde está indo o Neto Castro. O próprio blog do Jota vai se fazer presente, Aldenor, né? Mago, enfim. Nós abrimos para a sociedade participar e ver em loco como é que se comporta, como é que vai se comportar o nosso governador com relação às necessidades de Itacoatiara. Eu acho que transparência maior do que isso não existe. Então, fico muito feliz por poder estar provando com atitude aquilo que a sociedade tanto clama, que é a transparência e a busca pela melhoria de Itacoatiara. O trabalho executado pela Câmara e pelos vereadores precisa sim ser mostrado. Caso contrário, a população tem o direito de cobrar sim dos seus representantes, e a cobrança maior se dá no que vem 2020 em época de eleição. Né? Porque a população tem o poder na mão, que é o poder do voto. Rapaz, o Neto... Presidente da Câmara de Itacoatiara. Vereador, hoje Cadê? alguns... Fica mudo. Mudo. Ficou. Aí, Neto, sempre tu teve essa visão e esse pensamento, né? Sempre. É a transparência, os eleitores dão a resposta realmente, né? Na urna, e essa é a realidade. Isso aí a gente estava falando da presidência da Câmara, da não reeleição para o presidente, né? E a lei foi aprovada. Infelizmente, parece que fizeram alguma coisa que mudaram aí mudaram essa questão da lei, mexeram no regimento interno, mexeram na lei orgânica do município. Eu não sei se tu quer comentar sobre isso aí, Neto, mas, enfim, parece que mexeram e o presidente foi reeleito, né? Não, até onde nós temos o conhecimento, foi anulada a eleição, vai ter uma nova eleição. Só estão aguardando chegar o acordo na Câmara e vai ter uma nova eleição. Foi anulada aquela eleição da presidência. Eu me privo a não, por questões de ética, né? Eu respeito os colegas, e cada um administra de um jeito, né, Jota? Você gosta de cutucar, né? Mas eu prefiro... Prefiro não comentar. Isso aí é uma coisa que a pessoa, cada administração tem uma forma de ser. Eu costumo respeitar bastante isso. Respeitar não é aceitar, né? Há essa diferença. Porque se você está ali naquele poder e eu não concordo com aquela atitude, mas eu tenho que respeitar o poder que foi emanado do povo e te deram, né? Que você está sentado naquela cadeira e, como presidente, você tem alguma... Na lei orgânica não foi mexido, porque a lei orgânica, a última vez que ela foi atualizada, foi por nós atualizamos. Né? Foi a última atualização da lei orgânica. Na verdade, devem ter simplesmente anulado a lei. Aí fica para a justiça, né? Infelizmente ou felizmente, eu não sei, o pleno sempre é soberano, né? Como a maioria, se a maioria votar, acaba, né, passando. Eles fazem uma PEC, como é PEC que faz? Uma emenda. Na verdade, é o que é feito, é isso, mas você sabe que a soberania maior vem do povo, né? Vem do povo. Então não tem jeito. Não tem jeito. E deixa eu lhe falar, também mudaram a data, né? Então, eu sei que, né, essa mudança ela foi feita, como você já disse, o pleno é soberano, foi votado, né, a alteração, e aí foi feita essa mudança. Só que, Neto, tem aqui, ó, o Supremo Tribunal Federal,
Eu estou aqui com o STF, com uma lei aqui do STF. Deixa eu verificar. Ó. É o Supremo Tribunal Federal. 7/12/2022. 7 de dezembro. Né? A eleição foi em outubro. Eles mudaram para outubro. Era a segunda quinzena de novembro de 2022. Só que no dia 7/12/2022, o STF atualizou. Olha, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu nesta quarta-feira o julgamento de 9 ações diretas de inconstitucionalidade, né, que tratam da relação das mesas diretoras das Assembleias Legislativas Estaduais, também das câmaras municipais, do Legislativo, né, como um todo. Ó, por maioria, ficou decidido que só cabe uma reeleição ou uma recondução dos membros das mesas, independente dos mandatos consecutivos, né, se referirem à mesma legislatura. Porque a gente sabe que tem aquela brecha. Tipo, nesse caso da lei que foram votada lá, que o senhor colocou para votar, ele não podia ser consecutivo, no mesmo pleito, no caso. Sim. Mas se ele pegasse tipo, o segundo biênio do mandato da legislatura, no próximo pleito ele podia ser candidato. Ia ser uma depois da outra, né? Porque o próximo pleito é outra legislatura. É outra legislatura. É uma incógnita. Você não sabe quem ganha. Não sabe quem ganha para vereador, não sabe quem ganha para prefeito, não sabe nada. E, no caso, o presidente poderia ser reconduzido se ganhasse a eleição. Sim, desde que ele não viesse, por exemplo, com 2 mandatos já de presidente. Imagina, se ele ganha no primeiro biênio, e aí ele é reeleito para o segundo. Aí ele ganha a eleição, ele é reeleito para o terceiro. Aí agora o STF, né, a partir dessa data que eu acabei de citar, ele bloqueia. Então, lá em cima já não pode mais concorrer. Não. Se mudaram aqui, eles vão ter que respeitar o STF. Eu acho que a terceira instância, que é lá em cima... Eu vou até lhe mostrar aqui, eu vou mostrar para o Neto aqui rapidamente, eu vou tirar aqui o fone. Olha aí, Neto, dê só uma olhada rapidamente, essa é a mudança que o STF aí... Uma breve leitura, gente. Gente, para quem está me acompanhando aí, eu estou conversando com Aloysio Isper Neto, o Aineto, uma figura pública aqui do município de Itacoatiara, um grande político que eu tenho um grande respeito, e está conversando comigo, a gente está atualizando o papo aqui sobre a nossa política itacoatiarense. Eu dei para ele dar uma lida ali na lei, para ver se ele dá uma entendida mais ou menos e comenta comigo. E você que aqui no caso, isso aqui já realmente já existia, isso foi 2022. Dezembro. Então, o que acontece? Ele proíbe a reeleição para o mesmo cargo, né? Então, no caso, presidente, eu sou o primeiro secretário. E aí vem a outra eleição, eu posso ser o segundo, mas não posso repetir o primeiro. Né? E assim sucessivamente. Então, eles proíbem, nós estamos proibindo. A formação da direção da Assembleia Legislativa, ele vedou, totalmente está vedado, a recondução de presidentes de Câmara de Deputados do Senado Federal para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente dentro da mesma legislatura. Está explicado. E aí a gente, né, vai acontecer uma nova eleição, pelo que a gente tem de informação, né? A Justiça já determinou o cancelamento da eleição agora. Falta chegar o acordo. Falta chegar só o acórdão para ter uma nova eleição. Eu não sei se o presidente atual vai poder concorrer de novo. Pelo que a gente está lendo aqui na lei, não pode, né? Mas a gente não sabe o que pode ser feito. Porque eu acho que aqui é Itacoatiara e às vezes pode tudo no município de Itacoatiara. Às vezes. Neto, cara, olha, eu tirei o fone e saiu o volume aqui. Então, Neto, a gente falava dessa questão da eleição da Câmara, a reeleição, no caso da presidência, na verdade, da mesa diretora, né? A gente usa a presidência, mas é toda uma diretoria, né? Que tem as comissões também, né? Que é tudo nessa eleição que é decidido, né? Perfeito. E aí... Depois de eleito a mesa diretora, é feita a eleição das comissões. Das comissões. Eu não quero dever aqui comentário para ninguém, tá? Porque às vezes o pessoal comenta, Jota, tu não leu o meu comentário. Não, pois eu vou ler. Quem está comentando aqui é o Luiz. O Luiz Rosevaldo diz, meu vereador de 2024. O Aleandre Nogueira, olha o Aleandre, onde tu anda, Vaso? Tu gosta de andar na asa do anjo, varão. Olha só,
O Aleandro Nogueira diz, grande Aloysio Isperneto, forte abraço. Forte abraço, Leandro. Leandro é uma figura. É uma figura, né? A Cirlei Abreu, ela diz mestrado em informática. Ela está te ajudando lá no Então rapaz. pronto, tá aí. Olha, o Vigia tem mestrado em informática. Tecnologia, ela disse. Ó. E aí o Glaudeci Rabelo diz, oi, meu afilhado, que Deus lhe abençoe. Glaudeci, eu acho, Rabelo. Tá certo. Tudo bem, Glau? Aí o Álvaro Barbosa diz assim, ó, manda um forte abraço pro meu amigo aí Neto. Álvaro, gente boa. Pô, mas esse... Vou lhe dizer parabéns, viu, Jota? Eu não anunciei não, tá? Eu também não anunciei, que não deu tempo, a gente já fez direto. Parece que quando eu anuncio, o pessoal quase não se liga em assistir. Quando eu não anuncio, vem muita gente assistir. A gente está com uma audiência legal, graças a Deus. Olha só, a Cátia Vieira, o aí Neto fez uma boa reconfiguração no plenário da Câmara, bem como na gestão da acessibilidade e também nas mídias digitais da Câmara. E o que você pensa sobre tornar acessível o transparamento e acompanhamento dos processos da Câmara também pelo cidadão, como que é no Senado da Câmara Federal? Uma pergunta que ela está fazendo, eu acho. Eu me atrapalhei um pouco na leitura, mas obrigado, Cátia Vieira, pelo teu comentário. Eu imagino que ela está perguntando, né? O que é que eu acho com relação à transparência dos projetos, né? Que o Senado tem também. Tem. Entendi. Acho que ela tem toda a razão, é muito importante. Porque não precisa ter uma transparência para a população acompanhar. Várias coisas que acontecem precisam ser, sim, informadas à população e teria que ter aí um site para que a população pudesse acompanhar, né? Saber quais são as datas de votação, qual o projeto, como está tramitando, quando é que entra em votação. É muito importante, ela tem razão. Kátia tem razão. O Neto, sem dúvidas, vai ganhar em 2024. O meu vereador, está dizendo aqui a Luiz Rosevaldo. Rapaz, é isso aí. Está dizendo aí, está pensando positivo nesse mesmo. O que tu diz? Eu não posso falar nada. Eu não posso falar nada. Não. Daqui a pouco o cara diz, olha, você está fazendo propaganda antecipada. Rapaz, eu não posso. Esse Neto é inteligente. Então deixa eu só ler os comentários. Quando for assim, o Neto não responde. O Domingos Gomes da Silva diz assim, aí Neto é gente boa. Rapaz, graças a Deus. Domingos. Graças a Deus. Como é que faz assim para ser um político e não receber crítica? Tipo, pelo menos aqui no portal, né? A verdade, Jota, veja bem, você trabalhou na Câmara. Você, além de fazer uma reportagem, você sempre foi uma pessoa que cobra. Eu não te considero oposição a nada, eu te considero uma pessoa que cobra, tu cobras. E quando tu cobra, vai para cima mesmo, não tem meio termo. Então você trabalhou. Se eu falar alguma coisa que não for verdade, você estava lá. É diferente da pessoa que não estava lá, ela não sabe o que aconteceu. Porque eu sempre fui muito resistente à mídia. Não que eu não goste da mídia, mas eu custei muito a perceber a força que tem a mídia. Ela é enorme. O aí Neto foi por um bom tempo arcaico. Continua a ser arcaico na questão de tecnológica, eu digo, de mídia, de internet. Você mesmo me cobrava várias vezes. Eu falava, rapaz, embora divulgar isso, aí eu falava, mas Jota, rapaz, as pessoas sabem que eu fiz, eles não sabem não. E ele tinha razão. As pessoas não sabem, é interessante isso. Mas o mais interessante é você aceitar que você precisa melhorar, por isso que eu falo, que nós temos que melhorar a cada dia. Olha, hoje nós estamos trabalhando no PAC. O pronto atendimento ao cidadão. Todo dia nós temos um leão para matar. Ou para domar, melhor dizendo, sem matar o animal, não, para domar. Então nós temos um leão para domar das dificuldades que acontecem. Porque são serviços essenciais às pessoas que ali estão. Então você tem que ter muita habilidade para atender bem as pessoas, né? E eu tento dar todo o tempo 100% de mim. Eu não consigo ir para o trabalho se eu não estiver bem, não lembro de mau humor, não lembro, juro para você, sem nenhuma demagogia barata, não lembro disso. E lembro de ir
um pouco adoentado, que isso chega a ser até uma irresponsabilidade com você e com as pessoas, porque você pode transmitir algum tipo, uma virose, né? Então é necessário ter todo o cuidado do mundo. Eu acho que quando você respeita as pessoas, mais cedo ou mais tarde, até quem possa não ir muito contigo, ela vai passar a reconhecer que você sabe respeitar as pessoas. Deixa eu apertar aqui no, como é que chama? No meu termômetro de... Como é que o pessoal fala do político lá, aceitação, rejeição, né? Uhum. Eu não sei bem o termo, mas eu estou só brincando aqui com isso. Tenho quase 100% de aprovação aqui, o Aineto. no meu termômetro dos comentários aqui, ó. Pô, quase não, deu 100%, né? E aí, Poxa, obrigado, Jota. É verdade, eu estou acompanhando. O Paulinho Melo, conhece o Paulinho Melo? Conheço. Paulinho Melo disse um abraço, meu amigo Pedro Paulo. Por que ele fala Pedro? O Paulo é Pedro Paulo ou não? Ou é Paulo só? É o Pedro Paulo. É o Paulinho Melo lá do Caixão. Paulo do Caixão. É. É Pedro Paulo o nome dele, não? Não, Paulinho. Paulinho Melo. Ele usa esse Pedro Paulo aqui para me confundir. É. Ele está confundindo aqui desde o dia do É Pix o Paulinho, lá do rapaz. Paulinho, filho do seu Paulo. É o Paulinho do Caixão. Que eu chamo Paulinho. Já teve aqui comigo. Já, gente rapaz, boa eles demais. Bagunçaram aqui pra caramba. Bagunçaram no bom sentido. Tava Paulinho, tava Lúcio Melo, tava Kennedy do Parquinho. Eita. Tava o vaqueiro lá, que eu não lembro o nome. Como é? O Alexandre Show. Tava polêmica em vida. Tava né? o dono do espetinho lá, do fazendeiro. Sei, fazendeiro. Nansel. Rapaz, era muita gente, mas foi uma bagunça nesse podcast aqui. Mas foi legal. Olha, o Manuel Costa diz assim: parabéns, Jota, pela iniciativa. Será bom para a cidade trazer à luz vários temas. Ah, tá, ele está falando do podcast. Beleza, Manuel, obrigado pela tua audiência. O Manuel é colaborador da Caixa Econômica Federal, mas agora ele está em Manacapuru. Tem Manacapuru, olha que legal, cara. Ele era daqui, mas está em Manacapuru. E está me cobrando uma visita lá. O Márcio também, que sempre nos acompanhou, lembra do Márcio? Tem um o portal, Márcio. acho que é Itacoatiara, online. Itacoatiara Notícia, alguma coisa assim. Eu lembro do Márcio. Ele está em Maués, o Márcio. Está em Maués, né? Não vi mais ele mesmo. Um abraço, Márcio, se estiver assistindo a gente. Bom, o Paulinho continua comentando aqui, ó. Uma pessoa que não tem tamanho na bondade e no coração. Ele está dizendo para você, o Paulinho. Pô, obrigado, Paulinho. O Antônio Ferreira também. Grande bate fino. Era apelido na época que jogava bola, porque era muito magrinho. Ah, é? E aí, quando pegava aquelas encontroadas, né? Aí, uma vez, um jogador falou para mim: agora tu pensa que tu é o bate-fino, né? Porque o bate-fino tinha as asas, né? É aqueles desenhos antigos. Minhas asas são uma couraça de aço, né? Aí o cara disse: em quem que tu te confia, hein, rapaz? Então ele está dizendo que o nome dele é Pedro Paulo Ramos de Melo. Então foi tu que mandou o Pix pro Arley, foi isso, meu irmão? Então, mas sem vergonha, eu não sabia, cara. Ele não queria dizer o nome dele. No dia que a gente estava pedindo ajuda para mandar o rapaz embora para Santarém. Paulinho é gente boa. E o Paulinho mandou o Pix lá. Mandou 1, 2, 3 Pix lá para ajudar. Valeu, Paulinho. Paulinho do Caixão, minha consideração. O Robert Soares, olha só, o pessoal começou a aparecer aqui. Está dizendo abraços aí, Neto. O Álvaro Barbosa diz assim, ó. Foi dançar ciranda. O Alex, boa noite, meu amigo. Boa noite, Alex Amorim. O Luiz diz assim, ó. Nosso eterno presidente. Um abraço. Luiz de Freitas. Luiz, gente boa demais. E o Antônio Ferreira diz: a nossa adolescência foi maravilhosa. Gente, grato pelos comentários aí. Neto, eu sei que a gente está aqui já com 1 hora eu pensei que a gente ia fazer 40 minutos de entrevista, mas já passamos de 1 hora. Rápido de um passa, né? Mas aí, Neto, eu queria perguntar o seguinte: como é que é? Claro que o Aineto é uma figura pública, é um político e tem pretensões políticas futuras, de um futuro bem próximo, né? E tu pretende continuar nessa vida pública, né? Aqui no município de Itacoatiara? Sim, com certeza. A gente tem toda uma história já dentro da política, né, da vida pública. Tenho sim. Vou deixar chegar um pouco mais próximo ao fim do ano, que já estamos praticamente em outubro, né? Então, outubro, novembro, dezembro, acabou dezembro, virou janeiro, a gente vai ter que termos a definição para que lado se vai, com quem se vai. Hoje tu está em algum partido, né? Não, ainda não. Vou escolher, aí Neto sem partido, vou por escolher, ainda não me desfiliei, mas saio do MDB,
e vou escolher um outro partido. A Ineto, vale dizer que a Ineto tem grandes líderes políticos a nível estadual, né? E Tem. por que não a nível nacional, Tem né? sim, tem um convite muito que limito a ainda não. Não cite nomes, mas o revelar. Aineto eu sei que é assediado, porque Sim. o Aineto ele tem um trabalho no Arari. O pessoal chamava de Aineto do Arari, Aineto do Luz para Todos, Aineto do... Não era assim que te chamavam? Sim, a Iluz. A Iluz. Onde tem um ponto de energia de luz, pouca gente também sabia que era um trabalho nosso, né? O programa ele é do governo federal, mas se você não for buscar, ele não vem. E eu facilitava. Você encabeçou, né, essa Cabecei. questão das instalações Com e tudo, né? certeza. Fomos dentro das comunidades, batemos os pontos que tem que bater o ponto com GPS, para depois fazer o mapa cartográfico e enviar para o conselho gestor do programa, e o conselho gestor vai e delibera. E eu sempre fiz parte do conselho gestor. Então, por exemplo, o Cumaru, eu lembro de uma coisa interessante. O Ozete, lá do Cumaru, nós batemos ponto e ainda estava cheio. A ilha, o rio estava cheio. Então, nós pegávamos o bote e saímos batendo os pontos de casa em casa. Em algumas casas, uma coisa que chamou muita atenção, tinha uma rede de pesca estendida, né? Aberta, mas não era para pegar peixe, era para parar o maracujá, que a cheia naquela época chegou mais cedo e não deu tempo de colher o maracujá. Olha só. Aí eu disse que é a primeira vez que eu vejo a rede pescando maracujá. Então tem tudo isso aí. Então nós conhecemos toda essa área, todas as ilhas. O Cumaru, aí depois vem a ilha do Soriano, do Beija-Flor, né? A ilha da Trindade, e aí você pega depois Varre-Vento, né? Pega lá, quase chegando em Manaus, o Januário, já limite, né, com a capital do estado. E toda essa área teve um trabalho. Tem algumas localidades como aqui, Ilha do Risco, a Ilha Grande do Soriano, a Ilha do Beija-Flor. Todas essas ilhas, elas são energizadas com cabo subaquático. O cabo foi lançado, eu estive lá, acompanhamos, fizemos a batimetria do rio para saber qual era a profundidade, a área que tinha menos rochas, menos pedras para não ficar roçando o cabo. Tudo isso é feito um levantamento técnico mas bem meticuloso mesmo, tá? E a pessoa não sabe, só sabe quando chega. Não sabe como, de que forma, como é que chega, né? Como é que é feito. Dentro do Arari a mesma coisa, temos toda aquela área dentro do Itapaiúna, se estendeu, chegando, porque quando você chega, após adentrar o cavado, você chega até a entrada do Itapaiúna. Se você entrar para o Itapaiúna, você vai ter lá o São Tomé, onde tem aquela festa, né? Aí São Francisco, São Jorge, o Bacabal mais dentro. Então, ele conhece tudo de interior, né? Conheço. E se você seguir direto, vai passar pela Brasília, que é a fazenda do ex-prefeito Chico do Inca. Aí você pega Santa Teresa, Inajazinho, segue direto, vai bater no Estandilau. Se dobrar à direita, pega Santa Rosa, São Paulo. E se for direto, vai passar Monte Cristo, São José, e vai bater lá em Vila Fátima, Monte das Oliveiras, e a última já chegando próximo a Urariá, Monte das Oliveiras. Então, todas essas áreas. Para o Arari de cima, a energia chegou até o Curupirinha. O Curupirinha tu vai pegar lá a Cesareia, a Primavera e a Santana, que é acima da Primavera, que é o Cote que ele criou essa localidade chamada Santana. Essa enciclopédia geográfica tá no teu HD aí, rapaz? Tá. Conhece todo? Tá Conheço. mapeado tudinho. Tudo mapeado. Se a gente pega lanche, agora já consigo ir. Já me perdi várias vezes, hoje não. Hoje me considero um Moura da raiz mesmo. Legal, olha só, gente. Deixa eu ler aqui que eu não quero dever. Lídia Oliveira diz assim: boa noite, Jota. Ele é uma ótima pessoa, super inteligente, o seu Aloísio. Está dizendo a Lídia Oliveira. Poxa, obrigado. Aí o Álvaro também, muitas das vezes lá, o meu amigo, eu ia lá no Laci. Obrigado, né? Lídia. Pessoal do interior, o Aineto ajudando as pessoas que precisavam ele ajudava do próprio bolso. O coração dele é grande, está dizendo o Álvaro.
Pô, obrigado. Tá lembrando aí das pessoas que tu ajudou. Obrigado, Né? obrigado. Mas... O Rodrigo diz assim, ó, Rodrigo Palmeira. Jota, lembra o Neto sobre o título de gestão eficiente que ele recebeu do TCE? Eu acho que eu até acompanhei por esse dia aí. Foi. Na verdade, foi no ano... Vocês lembram que quando iniciou a pandemia, né? Então, naquele ano, eu fui chamado no Tribunal de Contas e recebi realmente um certificado como gestor público. E para mim foi uma satisfação, né? Muito, muito importante isso, e foi pouco divulgado mesmo. Eu teria que ter usado um pouco para mostrar para as pessoas. O homem público tem que mostrar, né? E para que as pessoas tomem conhecimento. Olha, é engraçado que o Rodrigo e o Bruno, eles fizeram um trabalho que iniciou o Márcio pegando, depois o Rodrigo e o Bruno fizeram um trabalho de mídia, colocando para que as pessoas soubessem do nosso trabalho, do que nós tínhamos feito. Por exemplo, a nossa Câmara foi a primeira Câmara a ir na Assembleia em busca da emenda impositiva hoje tão falada. Todo político fala hoje na emenda. A emenda impositiva, primeira Câmara do interior do Amazonas a ir até a Assembleia buscar emendas para Itacoatiara, foi a nossa, encabeçada por mim. Olha aí, mais uma coisa que a gente não sabia, ou as pessoas não lembravam, né? E é possível. E nós? É preciso enfatizar isso aí. Ou a própria UEA. O UEA, quando foi enviado o projeto daquela área que foi doada para a UEA, a princípio era uma concessão de área. E lá nós detectamos, eu detectei que concessão dificilmente o governo federal iria construir. Teve que se refazer o projeto como doação. Então, tem muita coisa a ser contada assim. A gente vai ter que usar 5 horas de podcast para falar tudo aí. A gente resumiu aqui algumas coisas. Mas deixa eu falar. Eu vou ler um comentário aqui importante do Amorim, Alex Amorim. Parabéns, mano. Itacoatiara estava precisando de um podcast para trazer os vereadores e saber de cada um o seu trabalho que faz pela nossa cidade. Bom, obrigado, Alex Amorim, mas isso aqui, nesse gancho do comentário do Alex, muita gente, assim, eu sempre assistia, né, as sessões da Câmara, eu sempre gostava de acompanhar, o Neto acompanhava. Hoje eu não estou mais com muito tempo de ir, a gente está com mais atividades e eu não tenho muito tempo de assistir. Mas eu gostava muito de acompanhar as sessões e saber, né, o que o vereador fazia, o que deixava de fazer, quem faltava, quem não faltava. E aí, muita gente pegava, comentava numas lives que eu fazia lá pela Câmara e dizia: todos os vereadores são ladrão. Botava todo mundo num pacote só, né? E eu discordava e discordo até hoje, né? Não é todos não fazem nada, só não sei o quê. Tem vereador que trabalha, gente. É necessário a comunidade ir para a Câmara, Sim, tirar uma vez ou outra para assistir uma sessão, ver como é que funciona, né, Neto? com certeza. E então eu acompanhava o trabalho do Neto e de alguns outros poucos vereadores também, que realmente tinham boas intenções de fazer pelo povo mesmo, né? De legislar para o bem do povo. O Neto era uma dessas pessoas. Eu pude acompanhar, acho que por 4 anos eu acompanhei direto. Ali. Essa ideia dele é muito interessante. Acho que você poderia pensar com carinho em trazer quem tem mandato. Para dar uma prestação de conta para o povo, do que está. Até porque para que eles possam também perguntar, né, o que a pessoa tiver a curiosidade, ou de repente ela quer saber, não sabe até onde, o que aquilo está acontecendo, de que forma está acontecendo. Se o Neto está falando, e o meu amigo comentou, e o Neto está assinando embaixo, vamos fazer. Vamos abrir aqui para trazer os vereadores aqui no podcast, de um por um, para falar do trabalho, enfim, para o pessoal perguntar, né? Isso. Esse tete-a-tete com o povo, no caso online, é importante, muito né? Importante, muito importante. É a ferramenta, não dá para a pessoa sair de casa, ela vai acompanhar aí. Com isso, além da credibilidade de você fazer, de você levar a informação para as pessoas, né? Porque os internautas, eles cobram. São pessoas antenadas. São antenados em tudo. E é importante fazer esse diferencial. Não existe a máxima de que todo mundo é farinha do mesmo saco. Não existe. Isso é uma forma muito simples de você criticar.
Você tem que criticar com conteúdo. Acho que o que você disse, eu assino também embaixo. Tem sim quem preste, quem se dedica, quem... Né, o saco, a farinha não é igual, nem nos bagos ou nos grãos, como são chamados. Né, não é igual. E é necessário que nós saibamos diferenciar o joio do trigo. Né? Não, o comentário agressivo para qualquer um não é uma coisa inteligente e não é imparcial. Né? Você já está auto-julgando, está fazendo um julgamento de imediato, sem sequer ouvir a máxima que a lei diz, que é o direito que todo cidadão tem, toda pessoa tem, ao contraditório, ao direito da defesa. Né? Você pode sim ter um direito ao contraditório, mas ele, do outro lado, tem direito à sua defesa. Né? Então ele vai ter que ter argumento. Quando ele não tiver argumento, o internauta vai cobrar. Quem é inteligente vai... E vai com tudo. Tufte. Olha só, para a gente finalizar aqui, deixa eu ler aqui. A Marli Freire, a Marlizinha, obrigado pelo teu comentário. Ela diz assim, o meu amigo Neto, gosto muito de você. Marli, obrigado. Marli... Olha, hoje eu vou voltar para casa como se fosse meu aniversário. Eu vou chegar em casa cheio de presentes. Eu sei que eu vou ter uma noite maravilhosa. Eita, que bom. Porque aqui ninguém combinou nada. Nem anunciamos, né? Não, e quando eu vejo isso, eu sei, eu me alegro, porque eu sei que você acompanha, as pessoas acompanham. Eu lembro aqui, você vai aqui na frente de Itacoatiara, você vai ali na orla, olha para o outro lado, você vê aquilo tudo iluminado. Dá para você imaginar a sensação que eu tenho, às vezes, sozinho olhando para aquilo. Não importa que alguém não lembre, não vai importar que alguém não reconheça. A importância maior é o que eu sinto quando eu olho para o outro lado. Porque eu fui para lá, eu entrei no ramal, eu peguei chuva, eu carreguei o material na cabeça. Ficou queimado do sol. Não precisava de nada disso, que eu não sou muito resistente não, viu? Mas fiz. E toda vez que tem limpeza do outro lado, toda vez, com mandato, sem mandato, mandam me buscar. A última limpeza que foi feita nessa costa todinha, Siripá, Arapapá, pegando essa Siripá, Costa do Surubim, Arapapá, até bem próximo da entrada do Cavado, nós tivemos presente. Quelé recebeu energia agora há pouco tempo. Nós é que ajudamos a abertura do ramal todinho, porque a empresa não pode abrir ramal, senão o meio ambiente vai e ele para com tudo. A comunidade pode. A lei permite, porque ela está abrindo um ramal para beneficiar os comunitários, né? Olha que show de bola. Precisa conhecer essa parte da lei para poder agir. É por isso que existe terceiros agindo dentro do programa Luz. Do programa. Aí a gente usa aquela frase da internet. Quem não tem as manhas, não entra não, hein? Não. Se é a instrução de um profissional. Olha aí, ó. A Marli comentou aqui, ó. Parabéns, Jota. Muito legal o seu programa. Obrigado, Marli. O Menalber comenta aqui como é que está a situação da carteira do RG. Ele já comentou sobre o RG. O Marcos Demétrio. Jota, manda um abraço para o professor Marquinho do Ouro Verde. Professor Marquinho do Ouro Verde, um abraço para você. Legal, aqui o Álvaro, se tiver cheio, vai chegar em Maués. Tá, ele estava falando dos interiores, né? A Vieira. Chega em Maués mesmo. Entendi. Eu fui até lá. Olha só, a Kate Vieira diz, torço para que, a algum momento da história de Itacoatiara, tenhamos o Neto prefeito. Tudo de bom, amigo. O desejo aqui da Kate Vieira. Kátia, obrigado. Obrigado. Vai chegar um momento que a gente vai disputar isso antes de partir para um outro plano dessa vida, viu? Amém, se Deus quiser. O Arisson Belém, grande ex-vereador aí, Neto, tem um carinho muito grande por ele. Opa, obrigado. Arisson Belém. Uhum. E aí o Natanael diz, boa noite, Natanael. Deixa eu ver quem mais. A Marlene Campos diz, gente boa, é uma honra
ser seu agente de saúde, sua agente de saúde. Ela cuida Marlene. de mim, a Marlene. Um abraço, Marlene. O John Tavares diz: é o meu vereador preferido. Ô, John. E o Aí Neto é fruto da trajetória de seu trabalho. Sucesso, amigo. O Aderson Perrone. É o Delcinho. Ô, Delcinho. Tá dizendo boa noite. Sabe que nós perdemos Ele perdeu a mamãe, né? a minha amiga demais, minha irmã, minha amiga. Um abraço para ele, para Delcinho, para o Weber lá no Senadinho, né? Senadinho. Um abraço para a rapaz. turma lá do Senadinho. E o Delcinho, o Anderson Perrone, tem o meu respeito também. É um cara que admira muito o meu trabalho, ele sempre comenta, é um cara que sempre comenta lá no portal. E ele diz que me admira muito quando me vê pessoalmente e sempre lá no comentário também. Obrigado pela audiência, lindão. Aí, Neto, é isso. A gente está chegando para o final. Se a gente for deixar, a gente vai embora, porque a conversa está gostosa. Tem gente aqui mandando muito comentário positivo aqui para o meu amigo Aí Neto. Eu tinha mais ou menos uma noção de que ia repercutir dessa forma aqui a nossa entrevista, mas não sabia que seria tanto. Eu fico muito feliz da honra de poder participar desse bate-papo. Dizer aos internautas, nossos amigos, muito obrigado por todos os comentários, pelo carinho que demonstram por mim. Muito, muito obrigado mesmo. Dizer também que a vida precisa de momentos assim. É necessário a informação. Eu vou finalizar contando aqui uma história. Você sabe que eu moro do lado do patrão ali. Uhum. E ali, normalmente, o pessoal para o carro e vai tomar o chopp. Eu deixo Nem meu lembra que tem garagem. Não, eu deixo o meu lá fora. Se for moto, eu deixo fora também. Enfim, eu não perturbo. E aí, um belo dia, vem um carro para parar e quem desce era o Cleuta Mendonça. E aí o Cleuta me cumprimentou, me abraçou, aí olhou para mim e disse: aí, Neto, vai lá comigo que eu vou te dar um horário. E o Cleuta me deu um horário. Na Rádio Difusora. Na Difusora. E eu não fui lá ainda. Já deve ter uns 4 meses que o Cleuta me deu esse horário. Me deu gratuito. E eu não fui. Mas eu quero dizer de público, nessa entrevista com você, que mais lá na frente eu vou aceitar a oferta do Cleuta. Mas bem mais lá na frente. E vou pedir para que alguém experiente que nem você, a gente possa organizar, configurar um programa diferente de notícia. Show de bola. De notícia. Um programa que vai levar a notícia, a informação, independente e sem cores partidárias. Não é aquele programa que vai fazer... E para isso a gente precisa estudar o início do programa, principalmente a independência do programa. E você sabe do que eu digo. Imparcialidade. Para que a pessoa dê a credibilidade ao programa. Porque ela fique aguardando para saber das notícias do município, do estado, do Brasil e até do mundo. Show de bola, meu irmão. Tem comentário, não para de chegar aqui. O Aderson Perrone, que é o Delcinho, diz assim: meu sonho é ver o Neto prefeito de Itacoatiara. Legal. O John Tavares também. Poxa, obrigado. O John Tavares aí, ele sabe, né? A Carla também está aqui com a gente, o Álvaro, o John, todo mundo aqui. Obrigado aí pelo comentário de vocês, gente. Quero agradecer demais a audiência de vocês aí. Quem comentou, quem compartilhou, quem deu like. Você que está me assistindo, dê aí o like. Não esquece, não, que você propaga a live para mais pessoas, tá? Quando você curte. O Paulo Afonso diz um abraço para o Neto, Paulo Afonso Pereira. E várias Paulinho, pessoas aqui abraço, comentando. Paulo. Muito obrigado pela audiência. Gente, eu conversei aqui com Aloysio Sperneto, essa figura pública, que é uma figura para mim, é uma figura de referência na política itacoatiarense. Eu falo sem demagogia, porque eu conheço há algum tempo já o Neto, e falo com propriedade, tá? Grande e Neto, Aloysio Sperneto. Obrigado por aceitar o meu convite, meu irmão. Obrigado, Jota. Obrigado mais uma vez a todos os internautas. Obrigado, minha maninha que está lá em Manaus nos assistindo. Tá? E um beijo no coração, dona Cirlei. E não deixa eu esquecer de nada, viu, Cirlei?
Ela sempre está te lembrando. Essa é a assessora mesmo. Uma boa noite a todos vocês e muito obrigado. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.